Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje vai ser muito especial, mas antes quero agradecer vocês que estão acompanhando, os comentários, as curtidas no último vídeo, o pessoal que se inscreveu também para acompanhar tudo por aqui. Muito obrigada. Recebi também muitas mensagens de incentivo e vocês não têm noção de como isso é importante, gente. É muito importante cada palavra que a gente recebe, porque, como eu falei no último vídeo, é realmente muito desafiador estar aqui partilhando não só da palavra de Deus, mas também muito do que ele tem feito em mim, principalmente, porque eu sei que isso pode também transformar outras pessoas, o nosso testemunho, né? Mas não é fácil vir aqui e se expor também, mas quando nós recebemos também esse incentivo, né, para a gente continuar, isso faz total diferença. Então, que Deus abençoe vocês e que vocês sejam muito edificados por tudo que está acontecendo aqui. E hoje esse vídeo, ele é um vídeo de devocional. Eu vou partilhar uma palavra com vocês e esse devocional, ele nasceu, que eu dei um spoiler lá no Instagram ontem, ele nasceu deste livro aqui. Enquanto isso, da Fernanda, que eu não vou me ousar falar o sobrenome dela, para não falar errado aqui, mas procure por esse nome Enquanto Isso, que já vai aparecer para você, da Fernanda. E nasceu desse livro, que é uma leitura que eu iniciei esse mês. Quem me conhece aí, me acompanha nas redes sociais, sabe que eu amo leitura. Aprendi a desenvolver esse amor, né, gente? Porque eu não tinha esse hábito. Então, é outra coisa também que eu vou trazer aqui no canal sobre leitura, sobre como você passar a amar isso e como, quando a gente deixa de fazer, faz muita falta. E essa é a leitura desse mês para mim. E foi incrível. Esse livro, há muito tempo, desde que a Fernanda lançou, que foi o primeiro livro dela, eu queria muito comprar, só que aconteceram várias coisas, eu não consegui comprar na época, quando não faltava dinheiro, aí eu esquecia, e, enfim, que deixei pra lá. Até que, recentemente, eu fui presenteada por ele, e eu senti, quando eu comecei a leitura, eu percebi que, esse livro precisava ser lido nesse tempo. Sabe aquela leitura que você começa e você fala assim, é para esse momento. E este livro com certeza é para isso. E aqui no subtítulo dele, ele se chama Enquanto Isso e diz o que fazer enquanto esperamos. E na época que a Fernanda lançou esse livro, esse subtítulo virou uma pergunta para mim. O que fazer enquanto se espera? Sabe? O que a gente faz enquanto a gente fica esperando? Sabe quando você vai, sei lá, para uma consulta que você marca a hora, mas nunca é no horário que você é atendido, né? Eu nunca vou entender isso, inclusive. Nunca vou entender por que a gente marca horário e não é atendido no horário que a gente marca. Mas tudo bem. Mas sabe quando você tá lá e você não consegue só ficar parado esperando? A gente sempre busca alguma coisa para fazer enquanto você espera, né? Seja mexer no celular, seja ler um livro, seja conversar com alguém que tá ali do seu lado. A gente tem agonia de esperar, né? E essa pergunta foi algo que me moveu muito em todo o processo que vocês têm ouvido aqui, que eu tenho compartilhado com vocês, de esperar por algo. Eu sei que não é fácil a gente não ficar o tempo inteiro pensando no que a gente está esperando, né? E essa é uma pergunta que vai basear o devocional que eu quero compartilhar com vocês hoje, tá? Eu quero fazer uma leitura com vocês no livro de Romanos. Então, se você tá aí, talvez no seu trabalho, talvez arrumando a casa, sei lá, fazendo qualquer coisa, só depois volta lá quando você chegar no seu momento com Deus. Faça essa leitura na sua Bíblia também. Se não tá riscada, se não tá marcada, marque, porque é uma leitura muito especial, que marcou muito a minha vida também, e eu carrego ela sempre. Romanos 5, versículos 3 e 4, que diz assim: Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz, e aí eu quero que você preste bem atenção nessa palavra, produz. Produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Eu amo essa passagem. Romanos é uma das cartas que tem meu coração também, né? A Bíblia inteira, claro, mas assim, Romanos, muitas passagens que me marcam e acredito que você que já fez essa leitura também vai se identificar com isso. E você que não fez, por favor, leia Romanos, né? Do começo ao fim, é incrível. E essa passagem, ela
como eu falei para vocês, a palavra produz me chama muito a atenção. Porque quando se fala de espera, como eu disse, às vezes a gente acha que a espera é você ficar parado, né? Você fala para alguém, espera aqui. E qual que é o seu entendimento de que quando você voltar, a pessoa vai estar parada lá no lugar onde você mandou ela esperar. Mas, quando se trata do esperar em Deus, é diferente. Porque a espera em Deus por algo não pode nos paralisar, sabe? Eu acredito, olhando para tudo que eu tenho vivido nos últimos anos com o Senhor, no meu processo de espera, eu entendi que você tem alguns momentos que são muito decisivos. E tem um momento em que você precisa decidir se você vai se entregar na ansiedade, né, do que você espera, ou se você vai se perguntar: ok, Deus, eu vou esperar. E enquanto isso, o que eu posso fazer? E aí você vai focar também no que precisa ser feito hoje, no que está ao seu alcance, enquanto as coisas que você não tem o controle, o Senhor vai tomando conta. É um momento decisivo. Não é fácil a gente tomar essa decisão, porque a ansiedade de esperar por alguma coisa, principalmente se você está à espera de um milagre, se você está à espera, às vezes, da salvação de alguém da sua família, às vezes você está esperando até mesmo uma bênção que você precisa financeiramente, enfim. Você está esperando por algo que Deus já te falou, que Ele vai abençoar, que Ele vai fazer, mas mesmo assim, a nossa ansiedade, ela não nos obedece, né? É engraçado quando você fala assim, eu tô ansiosa, e alguém só fala assim, para de pensar nisso. Aí você fala, pronto, resolveu todos os meus problemas. É só eu parar de pensar. Parei. Que bom seria que fosse assim, né? Não é só parar de pensar nisso, porque quando nós estamos esperando algo, a nossa expectativa é de que aquilo aconteça logo. Como seres humanos, nós somos imediatistas, né? Nós queremos que tudo aconteça agora, no meu tempo. Nós somos controladores, né? A característica controladora, eu acredito que está em todo ser humano. Alguns mais, outros menos, e outros que já entenderam e são totalmente moldados pelo Espírito, que é o que a gente tenta alcançar todos os dias. Mas todos nós queremos controlar o nosso tempo, as coisas como elas são na nossa vida. Eu, gente, tenho essa característica controladora e todo o processo que eu tenho vivido com Deus me quebrou completamente nisso. Deus me moldou e tem me moldado muito no meu controle sobre as coisas, porque eu sempre imaginei que a minha vida seria da forma que eu pensei que ela fosse, da forma que eu desenhei na minha mente. Era simples, eu precisava fazer o passo a passo que eu criei e ia dar tudo certo, tava tudo bem. Até que Deus disse, opa, peraí, você tá controlando tudo demais do seu jeito, vou ter que te ensinar algumas coisas. E aí, nesse tempo, muitas coisas aconteceram no meu coração. E essa passagem, ela me fez entender isso. Senhor, o que eu faço enquanto espero? Aí eu olho para Romanos e vejo que a tribulação, ela tem o poder de produzir. Gente, é loucura ser crente, né? É loucura acreditar nessa vida que o Evangelho nos chama. Mas é isso e é real. Falo como alguém que vive isso. Como pode a tribulação produzir algo que é bom para nós? Momentos difíceis podem produzir coisas boas em nós, se nós realmente permanecemos em Cristo e somos guiados por Ele. Essa palavra me fez entender isso e isso mudou tudo na minha caminhada com o Senhor. O nosso caráter aprovado, sabe? A tribulação pode produzir isso. Tem algumas versões que vai dizer assim: a tribulação produz experiência, sabe? E a experiência, o que que é? É o crescimento. Então, a tribulação, ela tem esse poder de produzir a perseverança, que é o quê? Você não desistir de esperar, você não desistir de fazer o que Deus tem para você. Isso produz o caráter aprovado ou a experiência, que é o crescimento de você também como ser humano, como filho de Deus. Você pode crescer, você amadurece, você começa a ter discernimento, você começa a subir alguns níveis na sua vida com Deus, no seu entendimento espiritual, no seu entendimento bíblico, enfim, de como ser um cristão realmente que agrada o coração de Deus. E o que me prende muito também é quando finaliza dizendo: e a esperança. A experiência, o caráter aprovado produz a esperança, não no que nos decepciona, ou seja, a esperança não naquilo que pode ser feito por nós mesmos ou que pode ser falho, mas a esperança
em Deus, no seu amor que Ele derramou nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, eu sei que quando nós estamos pedindo algo ao Senhor, e talvez você esteja no momento em que Deus ainda não disse que sim ou que não. E você fica na ansiedade de saber, eu falo isso porque eu também já estive nesse momento. E enquanto Deus não fala nada, você não sabe se vai ser um sim, se vai ser um não. E o nosso coração fica preso nisso, você precisa falar com o Espírito Santo para ele te moldar a fazer a pergunta certa nesse momento. Você precisa moldar o seu coração para aceitar a vontade de Deus, seja ela qual for, e isso não é fácil. Mas enquanto você não estiver disposto a responder ao Senhor, Deus, se o Senhor não fizer, a minha esperança continua em Ti, o meu coração continua no Senhor. Gente, parece algo fácil, a gente canta sobre isso, a gente fala disso, mas responder isso com sinceridade e verdade ao Senhor não é fácil. E essa é uma das coisas que nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo enquanto nós esperamos, que Ele nos molde. Molde o que é necessário hoje ser mudado, ser transformado, para que nós continuemos esperando com fé no Senhor. E que, dependente do que aconteça, a nossa fé seja fortalecida, o nosso espírito se torne firme. Porque senão, gente, e se Deus te disser não? E se Deus disser não, eu não vou te dar o que você está pedindo, porque... Por quê? Por que não? Porque Deus é esse Pai, que Ele sabe o que é melhor para nós. E se Ele te disser não, você continua? Você permanece? Enquanto você espera, o seu coração precisa ser moldado para receber a resposta necessária de Deus. Você precisa estar forte o suficiente para isso, porque senão você vai se frustrar. Você vai se frustrar se o Senhor te disser não. Você vai se frustrar se Deus te fizer esperar mais do que você imaginava. Você vai desistir no meio do caminho. Então, enquanto você espera, você produz. Você produz o hoje. Senhor, o que eu faço hoje? O que eu preciso ser mudada hoje? O que eu preciso ser transformado hoje? O que eu preciso deixar hoje? Sabe? Talvez no próximo vídeo eu traga também algumas decisões que Deus nos fez tomar durante esse caminho, em que no começo a gente não pensava. E hoje eu vejo que era uma preparação de Deus, sabe? E no começo a gente só falava, Senhor, faz isso aqui, é o desejo do nosso coração. Mas tá, e o que a gente precisava fazer para que as coisas também acontecessem da melhor forma, da forma que Deus queria para nós, sabe? Então, peça essa ajuda ao Espírito Santo. Abra mão do que for preciso, esteja disposto a abrir mão do que Deus te pede para que você viva o que você está pedindo para Ele. Porque às vezes a gente também tem isso, né? A gente pede algo a Deus, mas aí Deus fala, tudo bem, mas eu preciso que você deixe isso. Eu preciso que você mude nisso. E aí a gente não toma essas atitudes e a gente fica sofrendo, angustiado e se permitindo viver até mesmo uma espera que não é necessária. Porque se o Senhor precisa te mudar para receber algo, enquanto você não se permitir ser mudado, você não vai receber. Não que isso seja uma moeda de troca, mas é porque Ele sabe o que é melhor para você. E Ele sabe quando Ele vai te entregar. Então não vai ser do nosso jeito, não vai ser quando a gente quer, mas vamos focar no que importa. E eu quero finalizar esse vídeo te deixando essa pergunta hoje. O que você está produzindo enquanto você está esperando no Senhor? Deixa nos comentários aqui o que vocês acharam dessa palavra, se falou no coração de vocês. Compartilhe também se você, de repente, tem alguma experiência com Deus, sabe? Em que você está tendo que esperar, em que você está tendo e você entendeu hoje que você precisa fazer algo também enquanto você espera. Não deixe que a ansiedade te paralise enquanto você espera no Senhor. Não faça isso, porque a gente perde muito tempo nisso. Então, enquanto você espera, você produz, você persiste, você ganha experiência, você ganha esperança no Senhor, que é suficiente. A sua graça nos basta. É isso, gente. Esse foi mais um vídeo. Eu espero que abençoe sua vida. Compartilhe com amigos, com familiares, com pessoas que podem ser alcançadas por esta palavra e que possam receber hoje de Deus também esse refrigério e essa força de falar: eu não vou me entregar à dor e à ansiedade da espera, mas enquanto isso eu vou focar no que eu preciso fazer hoje. E que o Senhor trabalhe nos seus corações. Em nome de Jesus. Até a próxima semana que vem. Tem mais vídeo por aqui.